Quem não está aqui, levanta a mão. Quem ainda não chegou, levanta a mão. Pode começar, Sandra. Pode começar que a gente vai chegando aos poucos. Bom, enquanto nós acalmamos um pouco, né? Porque afinal de contas, essa coisa de vai lá, lancha, volta, né? Aí mexe assim com as emoções, né? Deixa a gente mais agitadinho. Né? Vamos fazer um exercício, né? Barriga cheia, friozinho, a preguiça. Não dorme, duvido vocês dormirem. Não, gente, olha só. A gente fala o tempo todo, né? Sobre essa questão de nós procurarmos relaxar, procurarmos fazer algum exercício respiratório, né? Porque, como nós falamos, nós precisamos aprender a respirar. Uma das coisas que nós encontramos nos livros espíritas, várias passagens que nos falam sobre espíritos amigos manipulando fluidos e trazendo fluidos para, né, fluidos da natureza do mar, fluidos de árvores, retirados, né, de árvores, retirados de animais, né, da natureza, bosques, né, das proximidades, parques. Então, a espiritualidade nos mostra o tempo todo que, além de materialmente, fisicamente, organicamente, nós nos beneficiarmos com os chás, né, com o uso das plantas, com o uso da companhia dos animais, como nossos companheiros, nossos pets, nossos amigos. Além de todos esses benefícios, também existe um benefício do ponto de vista fluídico, espiritual, com o qual nós podemos nos apropriar, né, do qual nós podemos nos apropriar e usar em nosso benefício. Né? De um modo geral, nós respiramos de maneira muito superficial. Nós nos acostumamos, é uma das coisas que nós nos acostumamos com a pressa, é respirar aquela coisa tudo bem, né? Aquela coisa corrida, não tem tempo. Então agora, vamos aproveitar, vai dar uma relaxada, mas não é para ninguém dormir, porque se alguém roncar eu vou escutar, eu vou brigar. Mas vamos aproveitar um pouquinho esse momento, né? E vamos procurar inspirar pelo nariz, bem fundo, bem calmamente, contando mentalmente até 4. Depois nós vamos prender a respiração, também contando calmamente até 4. Depois nós vamos soltar a respiração, também contando até 4. E finalmente nós vamos deixar preso sem ar no pulmão, também contando até 4. São 16 segundos. 4, 4, 4, 4. Em 16 segundos, nós conseguimos fazer uma inspiração, aproveitar este ar que penetrou nossos pulmões, expirar, colocando para fora tudo aquilo que não nos interessa ficar dentro de nós e darmos um tempo, um compasso, sem ansiedade para enchermos de novo os pulmões, porque isso é natural. A natureza faz isso sem que nós precisemos pensar. Então, se todos nós fizermos isso 4 vezes ao longo do nosso dia, não precisa ser 4 vezes consecutivas, podem ser 4 vezes ao longo dos nossos dias, nós teremos 64 segundos, 1 minutinho e 4 segundos, de recuperação das nossas energias a cada vez. Então, por isso, é chamado de respiração 4x4. São 4 ciclos de 4 segundos, 4 movimentos. É tudo assim,
é bem simples de gravar, é bem fácil de fazer. Então, ali atrás, tem um relógio que marca segundo. Tá? Então, eu vou contar de acordo com o relógio e todo mundo vai fazer a respiração 4 por 4, 4 vezes. Nós vamos passar 1 minuto e 4 segundos fazendo essa respiração. E eu gostaria que, ao mesmo tempo que nós fizéssemos essa respiração, nós buscássemos pensar um pouquinho aquilo que nós gostaríamos que saísse através da expiração, deixasse de estar conosco, que saísse de nós, e aquilo que nós gostaríamos que entre em nós, aquilo que nós queremos que entre em nós. Então, eu desejo saúde, eu desejo paz, eu desejo tranquilidade, eu desejo harmonização. Eu imagino, então, que isso entre em mim pelo ar que eu inspiro. E eu desejo que saia de mim toda a ansiedade, todo o estresse, toda a negatividade, todo o pessimismo, toda a dor, toda a tristeza que ainda estão no meu coração, que ainda estão comigo. E aí, na minha expiração, esses sentimentos, essas emoções vão me deixando. Vamos fazer isso agora, então, rapidinho, só para a gente poder, assim, experimentar 1 minuto de tranquilidade, né? Como eu disse, vai dar 1 minuto e 4 segundos só, tá bom? Então, olha só, eu vou começar a contar, e aí cada um vai seguir mentalmente. Pode fechar os olhos, não pode dormir, mas pode fechar os olhos e procurar imaginar que está naquela praia gostosa, sentindo o ventinho, ou que está no quintal, sentado, olhando uma árvore, ou que está numa praça, ou que está dentro de casa, ou que está aqui. Não importa onde estejamos, importa que estejamos em paz e que façamos esse exercício de uma forma tranquilizadora, de uma forma calma, inspirando, expirando, para que nós possamos entrar assim de novo numa harmonização do coletivo, refazendo aquela atmosfera que nós estávamos aqui, que não foi perdida, mas foi um pouco agitada. Então a gente vai dar uma arrumada aqui, uma acalmada aqui nessa vibração, nessa fala. Puxa o ar em 4, prende 4, solta 4, prende 4. Isso por 4 vezes, tá? Então, vamos lá, gente. Ó, eu vou começar a contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 64 segundos. 4 movimentos. 4 vezes. São o suficiente para nós nos sentirmos um pouco mais relaxados, um pouco mais tranquilos. Então, às vezes, chega aquela notícia. Espera um instantinho, vai ao banheiro, fecha a porta, e enquanto lava o rosto, respira. E volta. Porque, como nós dizíamos antes, nossas escolhas ao longo da vida vão traduzindo
o nível energético, o nível vibratório no qual nós mantemos o nosso dia a dia. Quando nós começamos a fazer muitas escolhas atabalhoadas, equivocadas, raivosas, impensadas, nós mantemos o padrão vibratório que nós já trazemos conosco há muito tempo. Se nós desejamos mudar o nosso padrão vibratório, é preciso que nós façamos esforço. Aliás, já disseram, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que realiza em dominar suas inclinações mais. Não diz que a gente tem que ser perfeito. Não diz que a gente tem que estar já fazendo tudo legal. Diz que nós precisamos nos esforçar. Diz que é importante que nós estejamos no caminho. Dizer que nós não vamos pegar atalhos e dar umas desviadas, escorregar, cair de novo e levantar, faz parte. Agora, o que não faz parte é ficar caído, reclamando, dizendo que não está bom, perguntando por que eu, oh meu Deus, né? Porque a gente sabe por que somos nós. Vamos combinar que cada um de nós sabe, né? Sabe assim, eu fiz um bocado de coisa errada. Eu sei. Fiz e agora estou aqui, pagando pelos meus... Não. Estou aqui reaprendendo, revendo os meus conceitos, refazendo os passos, né? Enfrentando aquelas pessoas a quem eu lesei. Enfrentando no sentido de cara a cara, aprendendo a não lesar de novo. A ser, muitas vezes, lesada e não tomar a atitude da agressão. Então, esse aprendizado, a doutrina espírita nos mostra que é o aprendizado para o qual nós viemos. Nós não viemos passear, mas também não viemos sofrer. Não. Nós podemos ter coisas boas, podemos ter alegrias, que é a maior alegria do que servir ao próximo. Que é a maior alegria do que a gente fazer alguma coisa pelo outro. Exercitar um pouco a generosidade do coração. Exercitar um pouco a autodoação. Porque doar, o que está sobrando, a gente doa já há bastante tempo. A gente já está acostumado com isso. Já não faz mais tanta diferença para a gente, não. Agora está na hora da gente começar a se doar. A ser um pouco mais generoso. Sabe aquela história do se um irmão te pede para caminhar 1000 passos, caminha com ele mais 1000? É por aí. Estão nos pedindo para a gente caminhar 1000. Nossa terra, nosso país está sendo convidado a participar de toda uma situação de coletividade onde nós temos muito sofrimento, onde nós temos muitas coisas acontecendo. Grandes tragédias, pequenas tragédias. O número de crianças com microcefalia nascidas no Nordeste, o aumento dos casos de autismo, do espectro autista na nossa sociedade a cada dia, crianças reencarnadas com distúrbios dos mais variados, que ainda nem se sabe direito o que significam do ponto de vista médico. Tudo isso tem uma razão. E nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui porque nós somos trabalhadores, que nos voluntariamos, pedimos para estar aqui. E agora que nós pedimos e conseguimos, estamos reclamando de quê? Não temos que reclamar, temos que fazer. Mas aí, a medicina tradicional chinesa estabelece que a saúde do homem é fruto do equilíbrio da energia vital. Há 5.000 anos. Ela já dizia isso aqui. Já dizia que a energia tem que fluir e circular pelo corpo em equilíbrio e harmonia.
tudo que existe no universo é feito de energia. Quando há bloqueio ou estagnação de energia no organismo, surgem as doenças. Simples assim. E a gente achava que nós, ocidentais, é que sabemos das coisas. Nós achamos que nós somos os reis. Nós achamos que a cultura ocidental é a cultura. E, no entanto, muitos conhecimentos milenares existem e estão disponíveis. E não é demérito nós nos apropriarmos daquilo que existe, sabedoria, né? Com sabedoria, conhecimentos que nos trazem e que nos favorecem ao bem-estar, ao autoconhecimento, ao autoaperfeiçoamento, à melhoria de nós como seres aqui na Terra. Então, o que os orientais chamam de energia universal, eles dão o nome de Chi. Alguém aqui já se tratou por acupuntura ou já consultou um acupunturista? O acupunturista falou alguma coisa do tipo assim, seu Chi está muito... Não? Ah, pois é. Mas o bacana é quando eles começam assim, olha, peraí, o Chi do fígado, o Chi do fígado está terrível, está agitado, né? O que acontece é que os chineses, os orientais de um modo geral, existe a medicina tradicional chinesa, que foi, na verdade, levada para o Japão e foi aculturada em alguns aspectos. Então, existe algumas vertentes diferenciadas, mas, na verdade, se assemelham muito dentro dos conceitos básicos, dentro dos conceitos fundamentais. E são esses que a gente vai rapidamente passar aqui, para a gente poder ver alguma coisa. Só como curiosidade, algumas frases encontradas em livros, em escritos desses 5.000 anos de conhecimento. O Chi forma o corpo humano da mesma forma que a água se transforma em gelo. E como o gelo derrete, o corpo que morre volta a ser espírito, ou seja, o gelo volta a ser água, o corpo volta a ser energia desagregada, novamente colocada na natureza. E o Chi, esse, se liberta. É um outro nome, mas o conceito é que é uma energia que nós somos e que persiste além do nosso corpo. Um nascimento é a condensação do Chi, a morte, sua dispersão. Não existe lugar onde o Chi não esteja. E é muito interessante a história do Imperador Amarelo, quem tiver curiosidade, quiser ler alguma coisa, porque, inclusive, os escritores, os historiadores, nem sabem se, na verdade, existiu mesmo um Imperador Amarelo. Na verdade, como eles são amarelos, então todos os imperadores eram um Imperador Amarelo. Pode ter sido qualquer um deles ou pode ter sido todos eles numa incorporação de como sendo uma ideia e não uma pessoa. E, na verdade, esse livro, até hoje, é o livro que guia todo o conhecimento básico da filosofia, da cultura, da ideia que norteia a medicina tradicional chinesa. Então, nesse livro, ele vai falando sobre uma série de coisas, porque naquela época existia a crença de que doenças eram a presença do demônio ou a presença de algo do mal no indivíduo. E que a cura era o afastamento desse algo do mal. E nesse livro é colocado que dieta, estilo de vida, emoções e ambiente são partes importantes e integrantes da saúde ou da doença de cada indivíduo. Aquilo que se come, como se vive, aquilo que se sente e onde se está. Na verdade, tudo isso hoje são fatores que influenciam na nossa saúde, no nosso bem-estar. Automaticamente, se não está bom, resulta na doença, resulta num mal-estar,
resulta num desequilíbrio nosso, ok? Então, o que nós vamos observar é que, na realidade, para explicar os fenômenos da natureza, a nossa cultura ocidental fala de causalidade. Causa. Tudo tem que ter uma causa. Isso gera aquilo. Assim fica assado. No entanto, a cultura chinesa, a princípio, fala sobre a sincronicidade. E o que é a sincronicidade, Sandra? Sincronicidade significa uma correspondência entre os estados simultâneos dos sistemas dos fenômenos. Uau! A conexão dos fenômenos não é de causa e efeito, mas de homologia. Ocorrem ao mesmo tempo. Então, essa ideia de bem e mal, certo, errado, quero, não quero, essas coisas assim que a gente aprendeu aqui na nossa cultura de uma forma tão rígida, que nos é ensinado e nos é passado como o certo e o errado do jeito de viver, na cultura oriental, na cultura chinesa, eles têm uma outra forma de interpretar. E isso gera uma grande dificuldade nossa em compreender, muitas vezes, a maneira deles explicarem, compreenderem e transmitirem a maneira de pensar e de viver. Então, isso gera um pouco de dificuldade no primeiro momento, para que nós consigamos, de fato, visualizar o que significa, por exemplo, a destruição é construção. Quem consegue me dar um exemplo de algo sendo destruído e junto algo sendo construído? Alguém consegue imaginar agora um exemplo? Eu vou dar um. Uma semente colocada dentro da terra está sendo destruída para a construção de um novo ser vegetal. O surgimento de um novo ser vegetal só se dá a partir da destruição do ser semente. Senão, a semente vai ficar semente seca e nunca vai virar uma nova árvore, uma nova planta. Né? Então, essa dualidade que a gente vê como uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, no pensamento oriental, essas coisas estão o tempo todo caminhando juntas. A construção também é destruição. Se você olha da esquerda para a direita, você está vendo de um ângulo. Se você olha da direita para a esquerda, você vê de outro ângulo. E assim, as coisas mudam de ângulo, mas continuam sendo as mesmas. É o jeito de olhar que muda, mas a coisa continua sendo igual. Não há destruição e construção. Ambas são só um e o mesmo. É um fenômeno da natureza que acontece para que haja continuidade. Então, essa ideia é a ideia que perpassa o tempo todo o pensamento dentro da medicina tradicional chinesa. É a ideia de que quando você tem uma emoção, ao mesmo tempo que você está nutrindo, você está consumindo. Quando você tem uma decisão, uma escolha, ao mesmo tempo que você está fazendo um caminho, você está abandonando o outro caminho. Não existe como você fazer alguma coisa sem que haja consequências ao seu entorno, ao seu redor. Então, é dentro dessa ideia de que tudo interage com tudo que a medicina tradicional chinesa explica a saúde, explica a doença, explica a vida de cada um de nós. E o primeiro conceito é esse conceito aqui, que não é de oposição,
mas de complementaridade. Nada é totalmente claro que não tenha um pouco de escuro. Nada é totalmente escuro que não tenha dentro de si a própria claridade. Nós adoecemos, mas a cura de nossas doenças está em nós. O que vem de fora é o estímulo para nos dar impulso na busca da nossa própria cura. Na homeopatia, o que nós observamos é que o medicamento homeopático traz em si uma marca energética que, ao entrar no corpo, procura aquele ponto de desequilíbrio que se encaixa. E ali, aonde ele se encaixa, ele promove um rearranjo. E dentro desse rearranjo surge uma nova postura, um novo posicionamento. Interessante, a febre continua, mas eu não me sinto mais tão infeliz. Interessante, eu continuo tendo determinado quadro, mas eu me sinto melhor. Eu estou mais em paz. E isso são depoimentos e depoimentos que nós vamos seguindo e acompanhando das doenças mais variadas. Não existe obrigatoriamente um padrão no sentido de que todo mundo que sente isso vai fazer assim e vai ficar desse jeito. E é essa mutabilidade, é essa variabilidade que muitas vezes nos causa insegurança e incerteza. Porque nós ficamos achando, será que comigo vai dar certo? Será que comigo o dar certo é isso e não aquilo? Porque às vezes deu certo. Desencarnou. Deu certo. Deu certo. Nós não fomos feitos para ficar neste corpo indefinidamente. Nós temos um tempo. Todos nós nascemos com um tempo. De acordo com a medicina tradicional chinesa, nós trazemos uma bagagem energética para a nossa vida material. E ao esgotamento dessa bagagem energética, surge a morte do corpo físico. Mas como nós somos espíritos temporariamente num corpo de carne, não temos que temer a morte. Não precisamos temer a morte. Mas, por que é difícil? Porque, na realidade, muitas vezes, nós estamos trabalhando tão assiduamente, com tanto afinco, aqui, na matéria, que esquecemos da nossa realidade espiritual e deixamos de investir de verdade na qualidade da nossa vida espiritual enquanto estamos aqui encarnados. E aí, nos sentimos fragilizados diante da ideia da morte. Então, a união fundamental dos opostos, há uma complementaridade entre essas energias, né? Por trás do caos aparente, por trás da aleatoriedade dos fenômenos da natureza, a polarização de energia, a polaridade yin, a polaridade yang. E com isso, nós vamos trabalhando num movimento de polarização, magnetismo. Nós estudamos que nada está parado, que tudo está em permanente movimento. Nós estamos em permanente movimento. Nós não vimos que em 120 dias nós trocamos lá aqueles trilhões de células sanguíneas? Então, nós não somos os mesmos. Há 120 dias atrás, eu tinha células que hoje não estão mais aqui comigo. E eu continuo sendo eu. Então, diante disso, essas polaridades estão contidas uma na outra.
Luz e escuridão. Para você saber que está escuro aí, é preciso que tenha luz aqui. Se não tiver luz aqui, aí não está escuro. Né? Então, nós temos todas essas polaridades, todas essas questões em equilíbrio. Para a medicina chinesa, alguém saudável mantém o equilíbrio entre essas energias, que eu até coloquei ali opostos, porque porque estava na frase, mas na realidade eu trocaria e colocaria complementares, porque a oposição aparente ela vem de uma questão de posicionamento. Se eu estou embaixo, eu olho para cima. Se eu estou em cima, eu olho para baixo. Isso não significa oposição. Significa posicionamento diferente, visão diferente, ponto de vista, olhar, análise pessoal. Olha como a medicina chinesa, a tradição chinesa, mostra para a gente que a gente precisa, muitas vezes, olhar de um outro jeito as mesmas coisas, porque senão a gente começa a bater cabeça uns com os outros no desentendimento. Quantas conversas nós começamos? Ah, não, mas eu penso assim. E a gente não consegue fazer isso. Para mudar um pouquinho o ângulo de visão da situação e tentar se colocar na posição que o outro está diante da mesma condição. Então, quando nós começarmos a trabalhar dentro dessa visão de que nós temos uma polarização, mas que a polarização pode ser mudada, e que é bom aprender a rolar nessa polarização para começar a entender que nada é tão fixo e imutável, porque nós queremos que as coisas sejam fixas e imutáveis, só nós, porque nada é fixo e imutável, mas nós queremos muitas vezes que seja. Então, Yin e Yang são simbolicamente a dualidade de tudo que existe. Yin é feminino, terra, escuro, noite, frio, lua, princípio passivo, absorção. Yang é masculino, céu, luz, dia, quente, sol, princípio ativo, penetração. Dessa forma, juntos, eles compõem a totalidade equilibrada do mundo manifestado em duas polaridades. E aí sempre, gente, a relativização. Aqui é mais claro do que aí que é mais escuro, mas lá fora é mais claro ainda. Então, lá fora, aqui é escuro. Mas aí é mais escuro ainda. Mas ali dentro é mais escuro. Então, aqui é claro. Como é que é? Então, nós vivemos isso. Nós somos assim. É a realidade dessa vida aqui na Terra, dessa encarnação. Esse é o mundo no qual nós estamos inseridos, relativo, com polaridades. Então, nós precisamos equilibrar as nossas vidas, nosso modo de olhar, nossa visão de mundo dentro dessa questão. A medicina tradicional chinesa trabalha com fitoterapia, existem os fitoterápicos chineses, acupuntura, tuiná, dietoterapia, auriculoterapia, moxa bustão, ventosa terapia e práticas físicas. Práticas físicas como Qigong, Tai Chi, Liangong. São várias práticas, além de lutas marciais, e várias práticas que podem ajudar. Então, quando a gente fala de medicina tradicional chinesa, a gente não está falando só de agulha, a gente não está falando só de sair colocando agulha nos pontos dos meridianos. A gente está falando num olhar, num modo de enxergar o corpo, a própria vida e a maneira de se movimentar dentro dessa própria vida. Ok? Bom, e aí tem um conceito, né, muito importante, tá, que norteia esse trabalho. Assim como tem o Yin e Yang, que são as polaridades, que norteiam
toda a constituição do universo. A medicina tradicional chinesa se baseia também no conceito dos 5 elementos, tá? Tudo se encaixa nesses 5 elementos. Está muito longe, isso aqui está pequeno para vocês enxergarem, depois vai ficar à disposição esse material para vocês. O Roberto se encarrega de depois disponibilizar para todo mundo, tá? Mas esse conceito, isso também é assim, entra na internet, o que vocês acham? Só que a gente estava ali conversando, né? Cuidado, porque assim, a internet, o Dr. Google é um excelente professor, tá? Porém, a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes, junto com as coisas boas, vem um monte de lixo, né? Um monte de coisa que não tem nada a ver com nada, tá? Mas, de um modo geral, a gente colocando lá medicina tradicional chinesa, aparece muita coisa interessante, aparece muito conceito, muita ideia. É bom reler, é bom rever tudo isso, porque não é em uma conversa única que a gente vai conseguir realmente falar e entender completamente. Então, os 5 elementos, essas setinhas aqui, ó, vocês estão vendo que eles interagem num círculo, um alimentando o outro. Mas também nessas outras setinhas, vocês estão vendo que um influencia, pula um e influencia o outro, numa alternância. Esse conjunto de influências, de inter-relações, é que traz toda a ideia, todo o conhecimento, para que se trabalhe dentro dos meridianos com aquele conceito de sedação, de tonificação, de estimulação. Por quê? Porque eu cedo quem está atacando e estimulo quem vai acalmar. Não é? Por quê? Porque eu quero acalmar. Ah, não, mas eu não quero acalmar, porque está calmo demais, está quase parando. Então, eu quero estimular. Então, eu estimulo quem vai jogar mais lenha na fogueira, porque eu preciso que a fogueira esquente, porque está ficando frio. Então, é esse balanceamento que se faz no tratamento, pela dieta, pela acupuntura, pela massagem. É esse balanceamento energético, é esse balanceamento do caminho que se vai fazendo ao longo do tratamento. Aqui é um outro quadro que também ficou pequeno, mas que eu vou deixar aí para vocês, então depois vocês podem olhar. É só para que a gente veja, né? Os 5 elementos, madeira, fogo, terra, metal e água. Aí vocês vão me dizer assim, ai Sandra, mas isso é um negócio tão antigo. Sim, só que eles viram o quê? Que é a base da vida material. Nosso corpo tem o componente madeira, se nós pensarmos em todos os vegetais que nós usamos na nossa alimentação. Nosso corpo tem o componente fogo, se nós pensarmos na temperatura na qual nós vivemos e precisamos manter nossa homeostasia. Tem o componente terra, se nós pensarmos que é da terra que nós tiramos o nosso sustento, é na terra que nós nos sustentamos para a sobrevivência e nos mantemos equilibrados sobre ela. Temos o metal, a partir de todos os pequenos elementos e de todas as questões que fazem parte de nós. Nós temos oligoelementos, microelementos que fazem parte da nossa constituição. Nós temos metais que são usados no nosso corpo de maneira a mantê-lo vivo. A água, que nós já falamos aqui antes, e que é um elemento fundamental para a nossa vida. Então, nós temos no nosso corpo físico, a partir de várias representações, cada um desses elementos presente na nossa vida, materialmente falando. Então, cada elemento desse vai ter um conjunto do órgão, que é o zangue, que é o órgão maciço, né? Do órgão da víscera, que é o órgão oco. Vai ter um tecido, um sentido, um sabor, um som, uma emoção positiva, uma emoção negativa e uma capacidade. Então, isso é aquela história que eu falo, que eu já disse e vou repetir. Nada é completamente fechado. Tudo tem uma sequência e uma mutabilidade. É só um predomínio, o que a medicina tradicional chinesa, o que
essa colocação é para nos ajudar a verificar um predomínio. Há um predomínio de fogo no calor. Mas não significa que a umidade quente também não possa, em algum momento, ser o que está predominando na gente. É o equilíbrio entre cada uma dessas características que vai nos auxiliar, que vai nos ajudar, que vai nos estimular ou que vai nos equilibrar dentro da nossa realidade de cada dia. Então, esse conceito, né, dos 5 elementos, ele leva a gente a conversar sobre um outro conceito, que é o conceito dos órgãos. Na medicina tradicional chinesa, os órgãos não são exatamente os órgãos físicos. Quando eu falo fígado, eu não estou falando só dessa víscera que eu tenho, maciça, dentro do meu abdômen. Tá? Eu estou falando o fígado como um centro energético do meu corpo. E aí, quando eu digo que eu estou com o meu fígado queimando de raiva, eu estou dizendo que a raiva me faz sentir um gosto amargo na boca, porque eu derramo bile. Então, o gosto amargo da raiva tem a ver com o fato de que essa emoção está diretamente ligada ao canal meridiano que trabalha com as energias do meu fígado. E olha que interessante, na mulher, são as energias do fígado que regem a questão da concepção de todo o trabalho do útero. Tudo que acontece com o útero tem a ver com a energia do fígado. E aí a gente vê algumas pessoas, algumas mulheres, que começam a ter problemas, né, problemas uterinos. E aí eu não vou falar de patologia aqui, porque senão daqui a pouco vai ter todo mundo aí se identificando. Vai todo mundo fazer diagnóstico aqui, autodiagnóstico aqui dentro. E o objetivo não é esse, tá? Mas a gente encontra, e aí quando nós vamos conversar sobre a questão emocional, nós encontramos lá muita frustração, muita raiva, muito rancor. A gente, às vezes, quando usa essas palavras, não, eu não sinto isso não, isso é coisa de espírito imperfeito. Eu não sinto essas coisas não, Sandra, eu não sinto nada disso não. Mas sente sim, a gente sente sim, Tá? E cada um de nós, Hahnemann já dizia lá no Evangelho, né? No Evangelho, que ele fala, numa mensagem que ele tem lá, que não é o fígado que faz o homem ser irascível, irritadiço. Ao contrário, é o homem irritadiço que irrita o seu fígado e acaba fazendo ele adoecer. Né? Então, é aquela coisa assim, essa causalidade que a gente busca o tempo todo na medicina ocidental, ela muitas vezes é invertida porque nos é cômodo pensar, né? Não, eu sou assim porque eu tenho um fígado ruim. Nasci assim. Já é um problema de família. Meu pai, minha mãe, meu avô, todo mundo assim, raivoso, sabe? Pavio curto. Mas eu nasci assim, quem quiser que me aguente desse jeito. Não é assim que a gente fala? Então, nós temos que parar um pouco para repensar nossas escolhas, porque realmente nós trazemos muitas questões das nossas encarnações anteriores, mas o que nós vamos levar para a próxima? Porque hoje eu estou plasmando o corpo próximo. Gostaria que fosse melhorzinho. Para ser melhorzinho, o que eu estou fazendo hoje para melhorar? Pergunta que fica. Né? Então, eles formam um sistema interligado que integram tanto as funções fisiológicas, suas partes, sentidos, atividade cerebral, quanto as emoções e a relação com o ambiente externo. Olha só, a gente chegando lá naquilo que hoje
a neurociência traz para a gente, dizendo das moléculas da emoção, dos neurotransmissores e hormônios que ficam impregnando o nosso corpo a partir das escolhas ou das situações emocionais que nós vivenciamos. Então, a teoria do Zhang Fu faz com que a gente tenha essa correspondência entre órgãos, vísceras e a organização que se encontrou, a maneira que se viu e que depois, hoje, existem estudos com mapeamento elétrico, onde há uma correspondência quase perfeita entre o que os chineses desenharam há 5.000 anos atrás e o que hoje é encontrado como meridianos de energia no nosso corpo. Tá? Eu fico com os chineses. Ok? Se é quase igual, eu fico com os chineses. Porque a nossa aqui, pesquisa ainda não está perfeita, vai melhorar e vai chegar lá. Porque, na verdade, eles, de alguma forma, por intuição, por percepção, conseguiram mapear de uma forma linda e muito precisa. É muito interessante quando você pega um ponto e muitas vezes o paciente refere num outro ponto. E por eletrocondução, por diferença de polaridade elétrica, é feito o estudo e mostra-se que há um potencial elétrico passando ali naquela terminação que chega na outra. Então, é muito interessante como hoje já se faz estudos elétricos que mostram que existe realmente fundamentação nesses desenhos, nesse mapeamento que foi feito há 5.000 anos atrás. Então, surgem os sistemas dos 12 canais e colaterais ou meridianos de energia. Então, alguns são mais yin, outros são mais yang. Isso significa que na polaridade nós temos 6 canais yin e 6 canais yang, para que haja o equilíbrio da polaridade, da dupla polaridade que nós temos. Nós somos feitos para estar em equilíbrio. O desequilíbrio é resultante das nossas imperfeições. Ah, mas o sistema é feito para estar em equilíbrio. Então, o design é perfeito. O uso é que faz com que haja mudanças nesse design. Ok? Então, relacionam-se também a produção, transformação, armazenamento de substâncias vitais. Uma substância vital, e aí faz confusão por conta dessa história de que o Qi, que seria a energia mais sublimada que nós trazemos e que se condensa para que nós sejamos seres aqui na Terra. E essa substância Qi, que é a substância vital que mantém o nosso corpo em harmonização, que seria o nosso fluido vital. Tá? O Xue, que é o sangue, o Jing, que é a essência que nós trazemos já quando reencarnamos, aquela quantidade de fluido que vai nos abastecer durante X tempo de nossas vidas e que por moratória pode ser acrescentado em algum momento mais, ou por mau uso pode ser desperdiçado e nos fazer desencarnar precocemente também. Né? Existe a possibilidade de se desgastar a essência e se consumir a essência de maneira equivocada. E os líquidos corporais. E aí entra a questão de que tudo isso tem uma sincronicidade perfeita com o tempo. Então, isso aqui é um relógio com as horas, e aqui são os órgãos, as vísceras e os órgãos maciços de acordo com essas horas. Então, é aquela criança ou aquela pessoa que sofre de asma ou de enfisema pulmonar, ou de algum tipo de patologia pulmonar grave, e que acorda às 3, 5 horas, entre 3 e 5 horas da madrugada, todo dia, passando mal.
Porque é nesse momento que a energia passa pelo canal do pulmão. E quando ela não passa, porque ela não existe, ou porque ela está estagnada em outro lugar, há uma insuficiência, há um grito de socorro, um pedido de ajuda. Ou aquela pessoa que sofreu algum tipo de problema emocional mais grave e que nutre uma tristeza muito grande. E também acorda nesse horário, porque o pulmão está ligado à tristeza. E aí você tem falha de energia no canal, no meridiano do pulmão, por emoção. Não tem um problema físico orgânico ainda, mas tem tristeza, tem a emoção alimentada e persistente. Então, Sandra, é fácil, é só parar de ser triste? Não, olha só. A gente não está dizendo que a solução é fácil. O que a gente está colocando é que existe um porquê, sim, mas existe todo um sistema nosso em que nós podemos trabalhar para sermos melhores e para vencermos essa dificuldade. Então, muitas vezes, marca-se almoço de negócios, almoço para discutir transação comercial. E justamente nós almoçamos, em geral, dentro do horário do coração. E a maioria dos infartos agudos do miocárdio, peguem as estatísticas mundiais que vocês quiserem, onde vocês quiserem, que vocês vão ver que existe uma ocorrência, um aumento de ocorrência. Não significa que não ocorre em outro horário, mas há um aumento de ocorrência de infarto, de alterações de arritmias cardíacas nesse horário. Porque é o horário em que a energia passa pelo canal do coração. E aí, quando tem fogo, infarta. Né? Então, assim, a gente tem... Existem, na medicina tradicional chinesa, duas questões que precisam ser faladas rapidinho, que são esses dois órgãos aqui. Né? O pericárdio, que, na verdade, é a membrana que recobre o nosso coração, mas que, por isso mesmo, porque tem essa função materialmente falando, na medicina tradicional chinesa, o pericárdio é, digamos, aquela última barreira que protege com a própria vida o bom andamento do coração. Então, antes do coração queimar, o pericárdio queima, porque o papel dele é aquele ali. Ele é o fusível que vai queimar, é o disjuntor que vai desarmar na hora que a corrente vem excessiva. Então, muitas vezes, algumas lesões, algumas alterações, não, foi só uma ameaça, foi só um sinal, indicando justamente que já há alteração, que já não está bem e que precisa ser tomada uma providência, e que precisa ser feito um tratamento para não se chegar ao final. Né? Então, e a outra coisa é o triplo aquecedor. O triplo aquecedor, Sanjiao, ele, na verdade, a ideia é que nós temos 3 centros de força no nosso corpo, no nosso tronco. Um na parte superior do tórax, um no abdômen e um na parte inferior da pelve. Então, esses 3 centros, eles trabalham numa distribuição de energia sincronizada. Quando essa energia não sobe e não desce dentro de uma harmonia, dentro de um subir e descer harmonioso, você começa a ter problemas respiratórios, digestivos ou alterações na mulher ginecológicas, no homem urológicas, de um modo geral. Então, esse triplo aquecedor, ele movimenta as águas. Ele é o responsável por retirar aquilo de ruim que está se acumulando e por reorganizar energeticamente todo o nosso tronco. Interessante que nós temos um centro de força, né, mais de um centro de força ligado à questão dos filtros, a questão das limpezas que nós precisamos fazer no nosso corpo espiritual.
e que também, né, são os pulmões, o baço, rins, né, estão ligados, e são centros de força que estão ligados a toda essa dinâmica vibratória, fluídica, espiritual, que nós temos na nossa vida espiritual também. E que tem uma correlação com essa ideia dos meridianos, do meridiano do triplo aquecedor de forma especial. Ok? Então, quando você chega para um atendimento em medicina chinesa, que você quer ser avaliado, uma das coisas que o avaliador faz, muitas vezes, é verificar seu pulso. E aí não é esse pulso que o cardiologista ou que o médico da emergência verifica só para ver se o coração está batendo, se o coração está com extrasístole, só para ver se tem pulso aqui, ali e acolá. É um pulso que tem, na realidade, o objetivo de avaliar cada elemento. Então, no punho direito, você avalia órgãos e vísceras, no punho esquerdo, você avalia outros órgãos e vísceras. Então, você faz todo um balanceamento da energia do indivíduo, onde está cheio, onde está vazio, onde está mais quente, onde está menos quente. Então, isso tudo você vai avaliar para ter uma noção. Claro que isso aí é coisa que a gente precisa estudar muito, que a gente leva muito tempo para aprender a fazer. A língua também. Todo mundo aqui olha a sua própria língua de manhã no espelho, antes de escovar os dentes, quando acorda? Pois deveriam fazer, quem não faz. Quem faz está de parabéns. Mas vocês sabem o que vocês estão procurando quando vocês olham a língua de vocês? Pois é. Depois, com calma, vocês podem aprender que existem localizações específicas. E é muito interessante, gente, porque, olha, eu não tinha parado para pensar. Até que eu comecei a estudar medicina tradicional chinesa. E aí, eu comecei a olhar línguas. E, gente, é fantástico. A gente acha que a língua de todo mundo é igual. Né? Língua, né? Todo mundo tem língua. Língua é igual. Né? Não, não é. As nossas línguas falam de nós muita coisa. É muito interessante como a gente pega... pois é, né? Um trocadilho, foi a verdade. Olha só, a língua fala muita coisa, é verdade. Mas ela fala sem palavras também. Tá? Quando a gente manda botar a língua para fora e observa o desenho, o tamanho, toda a questão, a saburra, que é essa secreção esbranquiçada que às vezes não tem, e não ter também não é bom, né? Ter muita também não é bom, estar seca também, enfim, existe a língua normal. Esse slide está muito ruim, eu não consegui outro, por isso que eu trouxe esse mesmo, sabendo que ele não está bom, tá? Não dá para ler direito, mas existe a língua saudável e existem várias apresentações, tá? De língua com alteração. Depois vocês vão olhar, isso aí está muito longe para vocês verem agora, tá? Mas, basicamente, a gente aprendendo a pontinha da língua, gente, é fantástico. Você pega um paciente e manda assim, bota a língua para fora, aí bota, aí a pontinha da língua está vermelha. Aí vai conversar. Coração. Às vezes não é o coração físico, mas é o coração. Vermelhinho na ponta da língua. Oi? Às vezes a pontinha dói, mas aí já o negócio está feio. Aí a coisa já está afta na ponta da língua, né? Essas coisas assim. É calor, gente. É calor. E aí não é calor no coração de muito amor, não. É calor de muita emoção represada, de muita coisa guardada, daquela coisa assim, um nó no peito, que a gente muitas vezes fala desse jeito e que tem tudo a ver. A expressão que a gente usa, quando a gente faz assim, é porque o coração está assim mesmo, sendo esmagado, apertado ali no peito da gente, né? Porque é assim que a gente se sente emocionalmente falando, né? Então, isso é importante que a gente tenha noção. Mais uma vez aqui a roda das horas mostrando para a gente. E, então, são esses aqui os 12 canais, tá? Nesse modelinho aqui, que são chamados os caminhos essenciais
são as águas. A representação é lindo, é lindo. Imagina um campo. Imagina esse campo sendo atravessado por vários canais para irrigar a plantação, para distribuir de forma igualitária por todos os campos a água, a vida, o campo ficando verde, tudo em harmonia, o vento que passa suave e a vegetação que cresce de maneira absolutamente abundante e saudável. Imaginem o nosso corpo como sendo esse grande campo. E imaginem que nós podemos estar brotando de saúde, brotando de felicidade. Então, essa é a ideia. Os nossos meridianos distribuem essa energia de forma igualitária, de forma tranquila, harmoniosa por todo o nosso corpo. E aí a gente vem, faz um bloqueio daqui, faz um bloqueio de lá, entope de cá, deságua daqui, atrapalha de lá, acumula mais adiante, e aí começa a haver morte da vegetação, apodrecimento num lado que fica com muita água, seca demais no outro que fica sem água nenhuma. E assim há um desequilíbrio no campo das nossas energias ao longo das nossas vidas. Mais uma vez, então, falando aqui da questão do horário, isso aqui, se nós pudéssemos ter um acupunturista dentro de casa para fazer as agulhas em nós pelos horários, seria perfeito, né? Ah, eu ia gostar muito, sabe? E aqui, uma contribuiçãozinha para vocês que eu consegui e achei muito interessante, porque justamente assim, muitas pessoas às vezes perguntam sobre essa questão da fitoterapia chinesa, né? E aqui é um estudo feito no Brasil, porque assim, obviamente a fitoterapia chinesa é feita com ervas chinesas, né? Então, durante muito tempo, e alguns colegas mais tradicionais, mais radicais, só trabalham com fitoterapia de ervas chinesas que têm que ser adquiridas em lojas especializadas, que são importadas e que são caras. E esse estudo aqui propõe justamente um trabalho, uma pesquisa feita com ervas que são encontradas aqui no Brasil, como a linhaça, tansagem, manjericão, hortelã, né? Sálvia, orégano, quebra-pedra. Então, assim, são os horários de cada órgão e as ervas que foram estudadas e que foram vistas como sendo interessantes e boas para ajudar no reequilíbrio, no equilíbrio, na manutenção. Na verdade, aqui é muito voltado para a questão da prevenção, de se trabalhar mesmo já antes que haja uma alteração, antes que haja um problema já constitucional, uma lesão já da função. E aí, gente, para nós chegarmos para o nosso encerramento, eu vou pedir ao Roberto a contribuição dele, porque ele vai ser o meu auxiliar de imagem. Nós trouxemos apenas como exemplo, né, uns filmezinhos que mostram para a gente os trajetos que esses meridianos têm. Então, se vocês observarem aqui, tem uma luzinha aqui, ó, bem nessa pontinha aqui, dessa linha verde escuro. É uma coisa bem sutil, a gente não conseguiu nada mais gritante, mas vamos prestar bastante atenção para vocês verem por onde essa luzinha aqui vai caminhar, esse pontinho aqui, ó. Ele está seguindo. Então, cada ponto vermelhinho desses no trajeto é um ponto da acupuntura que a gente usa. Esse é o meridiano mais longo que nós temos, é o meridiano
da bexiga, tá? Minto, desculpa, da vesícula. É da vesícula. Então, esse meridiano, ele é um meridiano que vem lá da cabeça, como vocês viram, nasce pertinho do olho, ele desce pelo tronco todinho, ele tem pontos em várias posições que nós utilizamos para diferentes doenças, é um meridiano muito utilizado, ele tem correspondências e funções muito interessantes para todos os órgãos, para várias situações patológicas. Ele é muito utilizado. E ele vai terminar lá no dedinho do pé. Está vendo? Então, assim como ele, que é o da vesícula, né, nós temos o do rim, nós temos... O do rim está aqui dentro. Aliás, vamos mostrar esse, que também é outro muito interessante. Ele começa lá embaixo, na sola do pé. É um ponto dolorosíssimo, dificílimo de ser usado, porque a maioria de nós não permite que alguém coloque uma agulha na sola do pé, porque dói, tá? Eu sei porque já fizeram em mim. Então, por isso que eu sei que dói. Aí aqui, ó, rodando o maléolo, subindo pela perna, tá? E vai... Então, assim, alguns começam na cabeça ou na extremidade, outros começam na outra extremidade. Ele vai, passa pelo púbis e sai aqui novamente, segue pela linha aqui do meio e termina no alto do nosso tronco. Aí pode agora já voltar então. Então nós temos 12 meridianos, tá? Como eu falei, nós temos o meridiano, sempre uma correspondência, né, do elemento madeira. Vesícula é o yang, fígado é o yin, tá? Começa lá no pé. A minha professora, uma das minhas professoras, quando eu fiz o curso de medicina chinesa, ela brincava e dizia assim, esse ponto aqui, esse aqui, o 2 do fígado, que é aqui, quase entre o dedão e o segundo dedo, esse ponto aqui, toda mulher devia fazer um piercing, para já ficar ali estimulando direto, porque esse ponto tem muita coisa que a gente trata através dele em relação a problemas menstruais. Cólicas menstruais, menstruações muito abundantes, mioma, uma série de alterações ligadas à parte da reprodutiva da mulher, essa questão de útero, como eu falei, que tem uma ligação muito grande com o fígado, é um ponto que a gente usa muito para tratar questões femininas, de um modo geral. Então, a gente brinca que deveria toda mulher ter um piercing nesse lugar. O elemento metal tem a víscera, né? O yang, que é o intestino grosso, começa aqui na ponta do nosso dedo indicador. E o pulmão é o órgão yin, que vai, então, ao contrário, em direção oposta, vem do tronco e desce pelo braço. O do intestino grosso vai até o tronco. O pulmão desce até a ponta da mão. Então, sempre existe essa dualidade e esse trabalho mais ou menos paralelo, sincronizado. Tá? Não é exatamente uma coisa tão assim, mas eles têm uma correspondência, eles trabalham por correspondência. O meridiano do estômago, ele começa bem aqui embaixo do olho e ele vai descendo, e interessante, ele passa pelo meio da mama. E existem pontos que a gente trabalha nesse meridiano para a mulher que está aleitando, para melhorar a produção de leite, né? E é o meridiano do estômago. Então a gente fala, por quê? Porque a mama é que alimenta, é o primeiro alimento nosso. Então tem tudo a ver com o estômago, tem tudo a ver com a nossa capacidade de receber o alimento, né? De sermos alimentados, né? Então, o baço pâncreas seria a correspondência órgão para o estômago. E aí vem numa linha do pé para o tronco. O intestino delgado
é o elemento visceral, começa na pontinha do dedinho mindinho, também dói. E aí sobe também até o tronco. E o coração vai aqui da axila, bem aqui, a ponta aqui na axila, até lá embaixo, o dedinho também, tá? O da bexiga começa no canto dos olhos, bem aqui no cantinho, sobe também, passa por trás e vai. Ele também é bem grande. Não é tão grande quanto o da vesícula, mas também é um meridiano bem grande. São os maiores meridianos que nós temos, com o maior número de pontos. E o rim, como vocês viram, começa no pé. O triplo aquecedor do elemento fogo é também um meridiano que vem pelo braço, que também começa aqui no segundo dedo e vai seguindo, no quarto dedo, que vai seguindo. E o pericárdio, por sua vez, faz o movimento oposto. O tronco desce para a mão. E além dos 12 meridianos, nós temos também os vasos extraordinários ou vasos maravilhosos. Um termina aqui embaixo do lábio e o outro aqui embaixo do nariz. Então, os dois só ficam com a boca aqui no meio e eles fazem toda essa parte do nosso corpo no sentido sagital. Então, esses vasos extraordinários ou vasos maravilhosos são aqueles que eles não têm par, eles são únicos, todos os outros têm par, trabalham com os dois lados, com lateralidade. Eles, por serem centrais, trabalham apenas numa linha e eles são muito utilizados para equilíbrio, para liberação emocional, para toda uma questão mais interna. Então, o vaso concepção é esse vaso da frente, e o vaso governador é o vaso atrás. E eles recebem esses nomes justamente porque eles estão ligados a funções e a situações, a questões mais profundas, mais emocionais. E eles trabalham muito essa coisa. Por eles serem centrais, eles são muito trabalhados para questões emocionais, para questões mais vivenciais de cada um. Então, gente, vou precisar do Roberto de novo. A gente, na realidade, quer fechar a nossa conversa, depois a gente vai abrir novamente para perguntas, mas quer fechar nessa ideia de que nós estamos aqui na Terra com um propósito. E tudo isso é muito interessante, muito legal, muito bom. Mas nós precisamos entender e, principalmente, aplicar esses propósitos na nossa vida. E eu confesso que eu sou apaixonada por essa música. Em outra existência ele diz
Então, gente, essa é a grande questão. Nós estamos mudando de corpo, nós estamos progredindo, nós estamos nos aperfeiçoando. Conhecimento é sempre muito bom, mas nós não podemos ficar só no conhecimento. Nós temos que aplicar esse conhecimento nas nossas vidas. Então, essa é a proposta da doutrina espírita, que nós sejamos instrumentos da nossa própria recuperação espiritual, que nós sejamos instrumentos do nosso crescimento, né? Os outros precisam crescer também. Nós amamos muitas pessoas e desejamos que eles cresçam. Mas como os espíritos superiores fazem conosco, quando nos veem errando e nos permitem seguir o nosso livre-arbítrio, porque nós vamos aprender e um dia nós vamos querer mudar o rumo da nossa vida, da mesma forma, nós precisamos entender e fazer conosco aquilo que nos cabe fazer, né? Nós somos responsáveis por nós mesmos, mais do que por qualquer outra pessoa. Então, que nós saibamos usar esse conhecimento a nosso favor, acima de tudo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Perguntas? Não? Todo mundo com sono, é isso? Não está querendo dormir? Muita informação? É muita informação. É interessante a gente ver a questão, como a medicina tradicional chinesa, que é bem antiga, muito mais antiga que a ocidental, como é que a gente pode fazer uma relação dentro do magnetismo, né? E aí a gente também faz testes, né, Sandra? Então, por exemplo, lá na medicina tradicional chinesa tem lá que o fígado tem relação com os olhos, não tem? Né? E aí a gente faz, dentro do magnetismo, a gente faz, por exemplo, um atendimento onde a gente faz uma imposição no fígado e, ao mesmo tempo, trabalha os olhos. Imediatamente, o paciente, o assistido, percebe, sente algo, né? Sente o ouvido ou sente os próprios olhos. Então, mostrando que, né, existe essa relação, né? Então, é um conjunto de conhecimento que a gente pode utilizar a nosso favor. Porque a grande questão, né, e aí talvez um problema na medicina ocidental, é que é tudo compartimentado, né? Então, você tem um especialista do coração, você tem um especialista, né, o endócrino, você tem aquele de pele, dermatologista, mas tem que ter aquele também que, né, trabalha esse sistema como um todo. O que eu costumo sempre falar para os meus pacientes é que, assim, todas as informações são necessárias. O conhecimento médico hoje, o conhecimento científico hoje, ele é muito grande. Não é possível a um ser humano abarcar, conhecer, aprofundar o conhecimento de tudo. É necessário, é importante que a gente tenha uma área de concentração, tenha uma área de estudo em que a gente se aprofunde. Mas o que nós precisamos, e aí como pacientes, inclusive, muitas vezes, mais do que o profissional, é entender que nós não somos a resultante de um monte de caixinha empilhada, a resultante de órgãos que trabalham independentes uns dos outros. Nós somos seres integrais. E por conta disso, muitas vezes, quando o médico fala, né, o cardiologista fala da alimentação. Mas esse médico não é um médico, um nutrólogo. O que ele está falando de alimentação? Né? Quando o dermatologista, né, orienta o seu paciente sobre alimentos que ele não deve, alimentos que não são bons para o quadro que ele tem na pele, e muitas vezes o paciente acha que o médico está se metendo numa área que não é a dele e não segue, né? Então, o que acontece muitas vezes é que nós, como pacientes, não nos colocamos numa posição receptiva para cuidarmos do nosso corpo como um grande conjunto. Tem que existir o maestro. Qual é a função dele? É tocar
cada um dos instrumentos? Não. Ele conhece música? Ele conhece. Ele conhece os instrumentos? Ele conhece. Ele tem um ouvido para distinguir o barulho, o som, a harmonia de cada um dos instrumentos? Com certeza ele tem que ter. Mas ele é fundamental na hora de lançar os comandos. Cada um sabe aquilo que compete fazer. Mas na hora de dar os comandos para que haja harmonia entre todos os instrumentos, é ele quem fica ali na frente e é ele quem sinaliza para cada um. É ele quem percebe a questão da harmonia, que é exatamente essa coisa que desde o começo a gente vem falando. Então, nós somos responsáveis pela harmonia do nosso corpo. Se nós estamos nutrindo o nosso corpo corretamente, física, emocional e espiritualmente, e ainda assim nos mantemos numa posição de adoecimento, de fragilidade, vamos buscar com humildade e com vontade dentro de nós as razões. Não precisa saber que na outra encarnação fez ou aconteceu, mas é ter a consciência de que existem questões que nós não vamos superar nessa vida, nessa existência, porque elas estão conosco para nos trazer lições e nos ensinar. Então, muitas vezes, nós nos sentimos naquela questão de, vou procurar esse médico, que me disseram que ele é muito bom. Aí chega lá, o médico faz uma proposta terapêutica, e a proposta terapêutica dá um resultado razoável. Dá um resultado apenas bom. Não dá aquele resultado milagroso, ótimo, maravilhoso, sensacional. E aí nós saímos dali injuriados, achando que o médico não fez tudo o que podia, não nos deu a cura que foi prometida. Eu sempre lembro da história que tem, eu só não lembro o livro, mas a história eu lembro, que tem num dos livros de Amélia Rodrigues, que fala da jovem que era acamada e que queria porque queria conhecer Jesus. E, por fim, ela consegue. E quando ela encontra com Jesus, Jesus olha para ela e diz para ela que a situação dela era aquela, porque ela necessitava passar por aquilo. Mas que, a partir de então, ela se sentiria tranquila, feliz. Não mudou nada. Jesus não curou a jovem. Não curou do corpo físico, mas curou espiritualmente. E o nome da história é a cura real. Exatamente porque ele cura nela alguma coisa que transcendia aquela existência, que transcendia aquele momento. Não era aquilo ali que era o importante para ela. Era toda a experiência, toda a vivência, todo o exemplo que ela poderia passar a partir de então a ser e a dar testemunho para outras pessoas. Então, nós temos em nós o poder da cura, da autocura. Divaldo tem uma sequência grande de visualizações terapêuticas, visualizações para a saúde. Eu recomendo fortemente que nós passemos toda noite, ou uma vez ao dia, num horário que seja mais interessante para cada um de nós, que nós ouçamos, façamos. Se não podemos fazer a de 1 hora, façamos a de meia hora. Se não podemos fazer de meia hora, tem uma de 14 minutos, que eu recomendo para todos os meus pacientes escutarem. Encontro com Jesus. Então, são visualizações e são experiências
que estão comprovadas, mostrando na neurociência que há toda uma mudança metabólica no nosso cérebro a partir dessas visualizações, a partir da meditação, a partir desses exercícios que nós passemos a fazer daqui para frente. Se nós não fazemos, que venhamos a fazer. Porque nós desejamos muito o tratamento que nos traga paz de espírito. O tratamento, eu sempre falei para os meus filhos, e repito até hoje, não testa a minha paciência, porque nesse teste eu já fui reprovada há muito tempo. Porque, né, essa coisa de, tem que ter paciência, ter um teste de paciência. Então, eu sempre disse para eles, olha, pelo amor de Deus, não testem a minha paciência, eu sei que eu fui reprovada nesse teste, há muito tempo. Mas, também digo, se paciência vendesse pílula ali na esquina, eu ia ser a primeira a comprar um balde delas e tomar. Né? Então, assim, a gente está o tempo todo, muitas vezes, se referindo a algumas questões que são intrínsecas nossas, como coisas que a gente pudesse obter de fora. E, na realidade, tudo isso está em nós. A doutrina espírita nos fala o tempo todo. Nós somos capazes de nos curar. Nós somos capazes de nos tratar. Não é que nós não precisemos de médico, senão eu vou ficar desempregado também, né? Não é que nós não precisemos de ajuda externa, mas nós precisamos, sim, entender o nosso papel nesse contexto. É o que a medicina tradicional chinesa fala o tempo todo. Essa polaridade, essa dualidade, essa sincronicidade é nossa. O que vem de fora auxilia, mas não faz. O medicamento tem que ser ingerido e nós temos que seguir a recomendação posológica de Jesus. Vá e não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. O que nós fazemos muitas vezes quando conseguimos recuperar um pouco a nossa saúde é, de novo, fazer tudo aquilo que fazíamos antes para comemorar. Então, que nós aprendamos a viver mais como espíritos imortais, temporariamente num corpo de carne, e menos como corpos de carne que temos que conservar a todo e qualquer custo, com toda e qualquer tecnologia, sem, no entanto, nos privarmos ou nos esforçarmos para fazermos a nossa parte. Faz a nossa prece? Faça. Querido amigo Jesus, amigos espirituais que auxiliam no trabalho do magnetismo nesta casa, nós desejamos agradecer a possibilidade de conhecermos um pouco mais de nós mesmos, conhecermos um pouco mais desse corpo físico que nos foi emprestado por Deus e que nos é de tão grande utilidade, que nós possamos realmente usar esse corpo com respeito e equilíbrio. Mas, acima de tudo, que nós saibamos que somos espíritos imortais e que devemos nos alimentar dos seus ensinamentos, Jesus, e que devemos trabalhar em teu nome para ganharmos a verdadeira saúde, a saúde espiritual, a saúde, a vida verdadeira, que ninguém poderá nos tirar, que nada poderá nos abater. Mestre Jesus, fique em nossos corações, fique em nossas mentes, e que nós fiquemos contigo, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigada.